E a gente segue com informação ao vivo. Eu chamo sua total atenção agora, porque ontem eu fiz um apelo aqui ao vivo e tive retorno. Antes de ontem, começou o julgamento do assassinato do torcedor, jovem de 23 anos, que foi brutalmente assassinado durante uma confusão generalizada em Nossa Senhora do Socorro em 2023. Final do julgamento, os 4 réus foram inocentados. Ao vivo, ontem, nós entrevistamos com o repórter Vinícius Mecenas os advogados de defesa desses réus. Eles relataram que conseguiram inocentá-los por falta de provas e também porque as testemunhas do crime estavam com um discurso ali que não condizia. Uma delas chegou a dizer, inclusive, este é a vítima, tá? O Luiz Henrique, que foi assassinado em 2023, e essas são as imagens do dia do crime, há 2 anos e meio. Então, nessa defesa, né, os advogados disseram que a testemunha, por exemplo, confessou que mentiu no depoimento porque estava sendo ameaçada. Nós estranhamos ao longo desse processo porque a gente nunca encontrou com a família. E aí eu fiz um apelo ontem para entender. Ao vivo, Ícaro Novaes está aqui comigo. Então, Ícaro, ontem eu fiz o apelo da seguinte forma. Cadê a família? A família gostaria de se pronunciar. A gente queria saber um pouco de quem era também o Luiz Henrique, e a família apareceu. Quando eu falei com a mãe do Luiz Henrique, viu, Ícaro? Desculpe a demora, mas é para explicar todos os elementos, que eu sei que você está com ela aí, tá? E com a advogada Monalisa de Jean também, que está acompanhando ela nesse caso a partir de agora, né? De ontem para hoje, elas entraram em contato uma com a outra. E a mãe falou o seguinte: eu fui meio que impedida de entrar, alguma coisa nesse sentido. Aí eu quero entender melhor o que é que aconteceu em relação a esse caso e a família do Luiz. Boa noite, Ícaro Novaes. Boa noite, Mariana, para você, boa noite para quem acompanha o Cidade Alerta. De fato, a gente hoje, desde ontem, na verdade, em contato com a família do Luiz Henrique, a gente começou a levantar algumas informações a respeito do andamento de todo esse processo, de que forma que a família vem acompanhando todo o andamento desse processo. A gente reforça aqui que ontem, nesse júri realizado, os 4 réus foram absolvidos e a família sequer esteve presente lá no fórum acompanhando o desfecho desse caso. Uma família que, claro, sofreu com a perda do Luiz Henrique e que não esteve nesse momento para acompanhar qual foi o entendimento ali do juízo, dos jurados que tiveram esse voto determinante aí para poder absolver esses 4 réus. E aí a gente conversando hoje, a mãe do Luiz Henrique, ela inclusive chegou aí até o fórum ontem, só que numa tentativa de acompanhá-la, ela recebeu a informação de que não poderia estar. A gente vai entender um pouquinho conversando com ela agora. Ela, Mariana, logicamente pede para ter a imagem preservada, por isso ela vai aparecer aqui de costas. Por quê? Se não existe um culpado preso, um culpado pela morte do filho dela, ela, claro, vai temer pela própria segurança dela, né? Porque os responsáveis estão à solta, e aí ela teme pela segurança da residência dela, pela própria segurança dela. A senhora ontem esteve no fórum, né? O que aconteceu lá? Por que você não conseguiu acessar para acompanhar o julgamento dos réus ali naquela condição, acusados de terem participado daquela briga generalizada que culminou na morte do seu filho? Boa noite. Boa noite, Mariana. Eu fui na quarta-feira com minha irmã, que eles mandaram um papel no meu WhatsApp e eu fui. Quando eu cheguei lá, meu nome não estava lá na folha. Aí a moça me botou numa sala e mandou ficar lá. E chegou um rapaz e ela disse: a senhora é o quê? Aí eu disse: eu sou a mãe eu sou a mãe sei lá, do meu filho que mataram. Aí ele disse: a senhora é a mãe? Eu disse: sou. Então a senhora não era para ter aqui. Eu disse: oxente,
Mas se mandaram, eu peguei meu celular e mostrei a ele. É aqui que mandaram para mim, mas a senhora, aí foi um convocado que não podia, a senhora está aqui. A senhora tem que ir para casa e a senhora vai receber o resultado em casa. Aí eu disse, está certo, aí eu vim embora. Essa informação a senhora recebeu já na entrada do fórum, na entrada da sala? Foi em que momento e quem passou essas informações para a senhora? Foi um rapaz que estava lá. Eu fui atendida por uma moça lá na frente, né? Ela estava lá com a mesa e botou, pedindo a carteira das pessoas. Aí eu fui, dei a minha e ela não achou meu nome. Aí ela chamou um rapaz, que eu não conheço, não sei quem é. Aí ele falou que eu não poderia ter lá, e me botou numa sala. E eu fiquei sentada, ele foi lá me chamar e disse que eu não poderia ficar. Aí eu fui para casa com minha irmã. No curso de todo o processo, em algum momento a senhora foi chamada para prestar um depoimento, para passar alguma informação para as autoridades que estavam envolvidas nesse processo? A senhora foi convocada em algum momento? Fui. Uma vez eu fui convocada, eu, minha nora, meu genro e minha filha. Mas no momento que eu fui, que chegou lá, teve uma testemunha que foi falso testemunho, aí chegou lá, ficou preso. Aí veio o policial e falou para a gente, dizia assim, olha, vocês já podem ir embora, que não precisa mais de vocês não vão mais participar de nenhum da justiça. Aí tá certo, aí nós foi embora. A senhora falou de um falso testemunho. Durante o curso do processo, a senhora recebeu a informação de que uma das testemunhas do processo teria sido obrigada a falar uma coisa que não era verdade? O que a senhora soube especificamente desse item? No dia que eu estava lá nesse dia, o rapaz estava lá. Aí o outro rapaz falou bem assim, rapaz, você vai falar tudo que falou na primeira vez? Aí o outro rapaz disse, eu vou manter minha palavra até o final. Aí ele disse, eu acho que eu não vou não, porque eu não vou dizer isso não, eu não vou não. Aí foi, quando chegou lá ele ficou preso. A senhora recebeu a notícia da absolvição dos réus já quando estava em casa, né? Qual foi o sentimento de ver aquela notícia desses 4 réus que eram apontados pelo envolvimento na morte do seu filho, quando a senhora recebeu em casa? Foi muito doloroso. Porque quem foi que matou meu filho? Se não foi eles, foi quem? Eles dizem que não matou, que não estava. Um não estava, foi comer acarajé com a esposa, outro não estava. E quem foi? Se foi o primeiro que deu uma paulada no meu filho, foi o principal. E por quê? Ele diz que não estava no local. E quem matou meu filho? Meu filho hoje está aí. Tem 2 filhos aí para criar. Quem cria? A avó tem que manter. O avô, que é doente também. E como é que eu vou viver a minha vida? Eu não estou vivendo, eu estou vegetando a minha vida. Porque não durmo nada. Por quê? Por causa do meu filho. Meu filho era um bom filho, um bom pai, um bom marido. Era ótimo, não tinha precisão de ninguém fazer aquilo. Eu queria que meu filho estivesse comigo, nem que seja com as pernas aleijadas, mas eu queria ele do meu lado. Não precisava ninguém fazer aquilo com ele, de jeito nenhum. Eu quero justiça mesmo, pelo meu filho, eu quero, porque eu não estou vivendo minha vida, meu Deus. Eu não sou mais aquela pessoa que eu era. Meu filho amado, minha princesa, minha rainha, chegava. Oi, minha mãe, como a senhora foi do seu dia de trabalho, lá no sofá, me esperando. Hoje não tenho ninguém sozinha na minha vida. A senhora disse que o Luiz Henrique era seu único filho homem, né? A senhora tem uma outra filha que mora, inclusive, fora. Tem sido difícil, né? E agora a senhora, nesse processo todo, a família não esteve acompanhada de uma assessoria jurídica, a acusação foi feita pelo Ministério Público, só a partir de agora, até a Mariana destacou no estúdio, né, que a Mona Lisa Dian passou a dar um suporte, apareceu para poder dar um suporte nesse caso, né? O que você espera a partir desse novo momento, com essa absolvição que a senhora, de fato, não esperava, essa absolvição dos réus? O que a senhora espera a partir de agora? Eu espero uma justiça, que a justiça seja feita, porque não tem condições de uma pessoa sair todos e impunha assim, sem nada. Ninguém matou. E quem foi que matou meu filho? Quem foi que matou? Foi eu que matei, fui lá e matei ele. Eu quero justiça, eu quero saber, entendeu? Eu quero a justiça.
Muito obrigado pelas informações. Vou pedir para a senhora ficar aqui. Deixa eu conversar agora com a advogada Monalisa Dian. Doutora, muito recente, claro, a senhora pegou esse caso a partir de ontem, a partir desse apelo que a gente colocou aqui no Cidade Alerta, a família apareceu para a gente, porque até então a gente não tinha conseguido ouvir a família. O que já deu para entender desse caso, sobretudo dessa informação da mãe da vítima, de que foi até o fórum ontem para tentar acompanhar esse julgamento, mas que, de acordo com ela, foi orientada a retornar para casa porque ela não poderia estar ali. O que já deu para apurar em relação a isso? Quais são os próximos passos nesse sentido, a partir dessas informações colocadas por ela? Boa noite, doutora. Boa noite, Mariana. Então, a respeito do que ela recebeu a intimação para que fosse ao fórum comparecer, houve um equívoco na intimação, porque desde o primeiro momento, da primeira audiência que acabou sendo redesignada, remarcada, ali já era para ela não mais receber a intimação. Porém, essa intimação foi enviada para ela foi ao fórum para poder acompanhar, até porque ela não tinha uma assessoria para explicar o que estava acontecendo, e nisso, chegando no fórum, ela poderia sim permanecer, porque o processo é público, então não tinha nenhum tipo de impedimento para que ela ficasse. O que faltou foi uma informação dizendo, olha, a senhora não vai dar um depoimento hoje, porém a senhora pode permanecer na sessão e acompanhar. Então, foi isso que faltou, essa explicação para que ela permanecesse e acompanhasse o julgamento do filho. Em relação ao resultado desse júri, os 4 réus foram absolvidos. Ontem a gente trouxe nessa semana a entrevista, inclusive, dos advogados de defesa, colocando que não houve entendimento ali de materialidade suficiente para justificar a condenação dos réus. Em relação a esse resultado, o que a gente pode ter a partir de agora, a partir de agora a senhora que assumiu esse suporte jurídico para a família? É possível uma conversa com o Ministério Público para entender qual é o desfecho desse caso? Há caminhos que a gente possa colocar aqui em relação a esse pedido de justiça da família, doutora? Pronto. Na situação de assistência de acusação, eu preciso realmente avaliar com o Ministério Público, como eu não vim acompanhando o processo no decorrer de 2023 para cá. Então, vou avaliar com o Ministério Público e verificar a melhor possibilidade de um recurso, né? Que é o que cabe no momento, seria um recurso para que houvesse um novo júri, mas assim tem que analisar realmente tudo que tem, tudo que ocorreu, as provas, o júri, as audiências, ver o que foi de nulidade, o que deixou os jurados equivocados ali durante a sessão. Então, é preciso realmente analisar e conversar com o MP, o qual vinha acompanhando o caso, e a partir daí a gente verificar o que é que pode ser feito, se vai recorrer ou não. O Ministério Público atuou sozinho, então, portanto, durante todo esse processo, né? Como a família não teve essa instrução lá atrás para poder buscar uma assistência de acusação, um advogado para acompanhar, então o Ministério Público atuou sozinho nesse caso, né? Sim, o Ministério Público atuou só. É perceptível que, por se tratar de uma família leiga, né, não sabia em que caminho seguir, né, durante todos esses anos. Então, ela ficava somente esperando notícias através de intimação do oficial de justiça, que foi uma vez, foi a segunda vez, e pediu que ela comparecesse, para também não explicou para que era para comparecer, se ela ia dar um depoimento ou não. Então, infelizmente, houve esse equívoco e a mãe hoje pede esse apelo para que a gente consiga explicar, basicamente, o que é que pode ser feito daqui para frente. Obrigado, doutora Mariana. Eu vou passar aí para você no estúdio. Caso você tiver algum questionamento para a família, para a doutora Monalisa, de fato a gente percebe aqui que a partir desse momento, a partir desse resultado do julgamento, a gente entende a situação assim da família que não pôde acompanhar todo esse processo, e aí esse sofrimento já pela perda do filho, né, do familiar, e agora também com esse resultado que frustra totalmente uma família que pede por justiça. Parece que reacende todo aquele sofrimento, né? Porque se passaram 2 anos aí dessa briga generalizada que provocou a morte do Luiz Henrique lá no conjunto Marcos Freire 2, no município de Nossa Senhora do Socorro. E aí, por isso, a gente ouve aqui novamente um pedido de justiça, mesmo sabendo que ontem o júri popular acabou absolvendo esses 4 réus. Agora, esperar os próximos passos, como a doutora Monalisa disse aqui, um contato com o Ministério Público para entender o desfecho desse julgamento, se há caminhos para poder, de repente, recorrer ou tentar uma nova medida para poder, de fato, verificar se há outras apurações, outros caminhos para poder encontrar o culpado, responsabilizar os responsáveis por esse crime, Mariana.
Oi, Ícaro, agradece para mim, por favor, a doutora Mona Lisa de Jean, que prontamente atendeu essa família e está orientando da melhor forma. Mas eu queria, por favor, que você voltasse com a mãe do Luiz Henrique, porque aqui a gente já falou desse caso diversas vezes, sempre ouvindo os advogados, né, dos réus envolvidos nesse caso, e pouco ouvimos a família. Eu queria muito que ela pudesse dizer, Ícaro, nesse momento, a mãe do Luiz Henrique, se ela puder falar ainda, é claro, o que ela queria dizer para o Ministério Público nesse momento. Porque 4 acusados, 4 inocentados, e ninguém sabe ainda se vai ser cancelado esse júri, se vai ter um novo júri, se existem novos suspeitos de envolvimento nesse crime. Queria que ela falasse diretamente com o judiciário. Qual é a vontade desta mãe nesse momento, Ícaro? Ela está aqui do lado ainda, a gente vai ouvir novamente ela, a Mariana no estúdio interagindo, ela, nesse pedido de justiça, que a senhora, se pudesse, qual o recado que a senhora gostaria de passar para o Ministério Público em relação a esse sofrimento que vocês estão passando, em relação também a esse resultado frustrante do julgamento de ontem? Qual é o pedido direto que a senhora tem para os órgãos de justiça, para quem está envolvido nesse caso, em relação a esse caso do seu filho? Eu quero justiça e quero saber quem foi, né, que matou meu filho. Vai ficar sem saber? Foi um rato que morreu? Foi um ser humano. Eu quero saber. Eu quero saber pelo Ministério Público quem foi, se ele descobre quem foi que matou meu filho, porque os culpados saíram e quem foi que matou? Eu quero saber isso. É uma situação difícil, como eu disse, o Luiz Henrique, ele estava retornando para casa aquele dia, né? Do dia do fato do crime, a senhora recebeu informações de quem estaria envolvido na morte dele, pelo menos nas redondezas, porque a senhora me disse que todo mundo morava próximo, né? A senhora conseguiu informações, passaram informações nesse sentido sobre essa autoria do crime para a família? Eu não conheço nenhum, principalmente o filho desse que mora na rua que eu morava, não moro mais lá. E eu não conheço nem ele. Eu não conheço nenhum que teve o contato com ele, entendeu? Que fizeram esse ato. Eu não conheço nenhum deles. Não sei quem é. Eu só sei um que estava mais ele. O colega dele que estava mais ele. Mas outros eu não conheço. A senhora pretende ir ao Ministério Público, acompanhar a doutora Mona Lisa nos desdobramentos desse caso para poder encontrar as respostas que a família tanto busca? Quero sim, com certeza. Quero. Eu sou uma mãe. Eu perdi uma joia rara minha. Não foi nada, não. Eu perdi. Eu vou lutar pelo meu filho. Eu vou lutar. Ele está morto, mas eu vou lutar por ele, com certeza. Eu quero justiça por ele. Eu quero saber, né, quem foi que fez esse ato. Porque quem estava lá não fez e quem fez? Eu quero saber. Algum culpado vai ter, né? Vai ter algum culpado, porque não é possível que não tenha o culpado que fez um negócio desse. Ele ia morrer sozinho? Não ia. Alguém fez. Ok, obrigado mais uma vez, Mariana. É isso. Esse é o apelo. A família que ontem não pôde acompanhar, né? Acabou não acompanhando esse julgamento no fórum lá de Nossa Senhora do Socorro. Agora, como a gente escuta aqui a própria mãe falando, vai tentar acompanhar agora com a advogada, né, com a doutora Mona Lisa, para encontrar, tentar entender os próximos passos possíveis, cabíveis nesse processo. Mariana. Diga a ela que, se depender de mim, ela vai conseguir finalizar esse luto e conseguir seguir a vida. Porque quando você perde um filho, e principalmente sem saber quem foi, o luto é eterno. Você fica com essa dúvida para sempre. E aqui a gente faz o jornalismo de verdade, vamos continuar amparando ela, viu, Ícaro? No sentido de dar essa resposta. Quem matou o Luiz Henrique?